Primeira questão, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de pessoa com deficiência, conforme o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, aqui está perguntando sobre a definição de pessoa com deficiência. Eu falei para você, cai demais aquela definiçãozinha que a gente estudou lá no artigo 2º, ok? Então, vamos ver aí. Aquelas que têm impedimentos permanentes de natureza física, que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Não está a literalidade, aquelas que têm impedimentos permanentes, a lei não fala em permanentes, a lei fala de impedimentos de longo prazo, estão lembrados? Impedimentos de longo prazo. Então, essa alternativa A, ela não está certa, não, tá? Vamos lá para a alternativa B. Aquelas que têm impedimentos de curto prazo, não, então já vamos eliminar, porque a lei fala em longo prazo. A alternativa C, aquelas que têm impedimentos de natureza mental e intelectual, os quais, em interação com diversas barreiras, podem facilitar sua participação. Facilitar, não, podem obstruir, né, a sua inclusão aí na sociedade. Então, a alternativa C está completamente errado, falando de que esses impedimentos podem facilitar sua participação. Não podem impedir, obstruir, né, a inclusão social. E, por fim, aí, a alternativa D, aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdades de condições com as demais pessoas. Perfeita, né? É essa alternativa D a resposta, e é a literalidade lá do artigo 2º que a gente estudou, a definição, né? O que é, para os efeitos da lei, uma pessoa com deficiência. Ok, colegas? Então, essa primeira questão, alternativa D, D de dado. Seguindo, vamos fazer mais uma questãozinha aí. A Lei 13.146, de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Com base na referida lei, em relação aos crimes e das infrações administrativas, todas estão corretas, exceto essa lei aqui, essa questão, desculpem, eu deixei, colegas, só para a gente poder ter uma ideia de que a lei, ela fala em punições para quem descumpre a lei. Isso não vai cair para você seguramente, né? O examinador ele não vai escolher essa parte para perguntar para você, mas a lei, né, eu queria que você ficasse sabendo, que a gente não leu a lei toda juntos, ela fala em penalidades, tá? Penalidades para quem descumprir o que está previsto nela. Então, está perguntando aqui, ó, com base na referida lei, em relação aos crimes e das infrações administrativas, todas estão corretas, exceto. Então, olha aqui, ó, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, olha a pena aí, gente, a pessoa pode ser presa de 1 a 3 anos, reclusão de 1 a 3 anos. A letra B, e tá certinha a letra A, tá? A gente está procurando a errada, né? Que ele está perguntando aqui, ó, exceto, todas estão corretas, exceto, então só uma que está errado. A letra A está certo, ok? A letra B, apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. Reclusão de 1 a 4 anos.
reclusão de 1 a 4 anos. Normalmente, quem faz isso, né, gente, é o acompanhante, o atendente, alguém da família, né, que acaba praticando esse crime, né, contra a pessoa com deficiência. A gente já ouviu falar muito isso, né, que às vezes o próprio familiar, né, faz isso, pega a aposentadoria da pessoa, ou então pratica, né, algum ato de forma que gaste todo o dinheiro e a pessoa não tem nem dinheiro para comprar os remédios, ok, gente? Então, assim, bem terrível isso aqui. Aproveitando a oportunidade, eu acho que a gente vai encontrar uma questãozinha mais adiante, mas a lei, ela fala que a pessoa com deficiência tem direito, gente, a receber um salário mínimo por mês se ela for uma pessoa carente, né? Se for pessoa realmente hipossuficiente, ela vai ter direito a que o Estado, máquina estatal, pague a ela um valor de um salário mínimo por mês. Então, não precisa necessariamente ser só a pessoa aposentada, né? Pode ser esse dinheiro aí também. Então, aí, se alguém se apropriar, olha, é crime e vai ter punição. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Pena de 6 meses a 3 anos. Tudo certo, gente. As alternativas A, B, C estão corretas. Vamos ver aqui a D. Em caso de abandono à pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, além da pena prevista e multa, na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Exatamente, né? Então, a letra D também está toda certa. O que está errado é a letra E. E o que está errado? Está errado a pena, que vai ser bem maior, vai ser reclusão aqui, ó, porque a detenção é regime aberto, tá? E reclusão é regime fechado. Então, essa letra E, ela está errada, ó, reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou a realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro. O crime está certinho. O que está errado é a pena. Então, é essa letra E que responde essa questão. Ok, colegas? Vamos continuar? Sobre o direito ao trabalho, a pessoa com deficiência, julgue os itens abaixo. É garantido aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Certo ou errado, gente? Hein? É garantido aos trabalhadores com deficiência, acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. É correto afirmar. Nós vamos procurar, então, o que é correto afirmar, não é isso, gente? Ó, peraí, ó, nós vamos... Deixa só eu voltar aqui, só para você entender a questão. Sobre o direito ao trabalho, a pessoa com deficiência, julgue os itens abaixo. Nós vamos julgar e depois nós vamos achar assim, ó, é correto afirmar, ok? É correto afirmar. Então, é isso que a gente vai... Eu estou te dando uma noção geral da questão para você ir fazendo junto comigo. Então, aqui, ó, vamos procurar o que é correto, então. É garantido aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Corretíssimo, né? Ele vai ter direito a se habilitar e se a reabilitar. Estão lembrados? É direito, né, da pessoa com deficiência, habilitação e reabilitação. Então, aqui seria a habilitação. A acessibilidade em cursos de formação e de capacitação seria a figura da habilitação. Caso ele se habilite para uma determinada coisa e depois, né, ele sofra mais limitações do que as que ele já tem, em decorrência da deficiência que ele tem, ele pode se reabilitar, ou seja, ter novos cursos, novas capacitações para aprender novas coisas. Então, a reabilitação seriam novas coisas, novos aprendizados. Então, essa primeira está correta.
Vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigados a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. É óbvio, pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza. Tem que ter ambiente acessível e inclusivo. Pelo menos, gente, com aquelas adaptações mínimas, adaptações razoáveis, quer ter um banheiro adaptado, quer ter uma rampa de acesso ao prédio, ok? Então, tá certinha essa 2. Vamos ver a 3. A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho. Perfeito até aí, né, gente? Olha, a pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho. Até aí, tudo certo. Agora, olha em diante, incluindo desigual remuneração por trabalho de igual valor. É claro que está errado isso aqui. Incluindo desigual remuneração? Não. A pessoa com deficiência, ela vai ter direito em condições iguais e a remuneração, gente, vai ser igual, nem mais nem menos, vai ser igual, isso que é igualdade. Então, essa afirmativa 3 está errada e eu acho que mesmo sem ler a lei, você conseguiria na prova acertar isso aí, deduzir que essa 3 está errada. Né? Porque a pessoa com deficiência, ela não vai receber mais do que a pessoa que não tem deficiência, ela vai receber igual, né? O trabalho de igual valor, ela vai ter igual remuneração, ok? Então, a 3 está errada. O 4, os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito quando necessários. Na verdade, colegas, a literalidade da lei, ok? É a literalidade da lei, está certíssima essa proposição 4, então é correto afirmar a alternativa D, 1, 2 e 4 são corretas. Então, de todas essas que a gente leu, a única que está errada é a proposição 3, ok, colegas? A proposição 3. Vamos seguir. Vamos fazer mais uma questãozinha. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Beleza, né? A gente leu isso lá no artigo 1º da lei. Sobre a Lei 13.146, é correto afirmar que a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse, adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Olha só, colegas, está certíssima essa letra A. A gente não chegou a ler esse dispositivo lá na lei, mas é a literalidade da lei. Olha só, a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio no caso de risco de morte. Então, assim, a pessoa com deficiência, a gente viu, a deficiência não retira dela a capacidade civil, a não ser no caso de uma deficiência mental, em que o grau de deficiência realmente faça com que a pessoa não consiga praticar os atos da vida por si só, por si própria. Então, aí tudo bem, mas, regra geral, deficiência física, não vai interferir em absolutamente nada na capacidade civil da pessoa. Então, a pessoa com deficiência, ela tem o direito de somente ser atendida com o seu consentimento prévio. Ela vai consentir, né, que ela seja atendida, a não ser que ela esteja correndo risco de morte, ou seja, uma emergência enorme, né, de saúde, aí sim,
né? Se ela não puder dar o consentimento prévio, ela será atendida, né, para poder ser salva. Agora, tirando isso, ela vai ter que consentir, né, que alguém a atenda, ok, colegas? E caso, né, ela tenha um representante, né, um tutor, um curador, aí o curador, né, o representante legal, vai ter que dar esse consentimento. Então, olha, tá certíssima essa alternativa A. Vamos ver as outras para a gente aprender mais coisas da lei? São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, sendo permitido cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, gente, em razão de sua condição? Claro que não, está errado, não pode ter cobrança de valores diferenciados, leia-se, valores mais altos, valores mais caros, né? Porque a pessoa com deficiência supostamente dá mais trabalho, vai mais ao médico, custa mais cara, né, para o plano de saúde, supostamente, mas não interessa, não pode cobrar mais caro, ok? Então está errada essa alternativa B. Alternativa C. É assegurado à pessoa com deficiência que possua meios para prover sua subsistência o benefício mensal no valor de um salário mínimo. Não, está errado, olha só. Está falando aqui que é assegurado à pessoa com deficiência que possua meios, que possua. Não, está errado, que não possua meios para prover sua subsistência. O benefício mensal aí no valor de um salário mínimo. Já havia falado isso com vocês, né? Então, está errada a alternativa C, porque se a pessoa possui meios de prover sua subsistência, ela não terá direito a receber esse benefício aí mensal. Alternativa D, as frotas de empresas de táxi devem reservar 5% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Está errado, não são 5%, são 10%, ok? 10% lá da frota deverão atender a pessoa com deficiência, serem veículos acessíveis. Então, está errado aí o percentual, não são 5%, são 10%. E, por fim, a alternativa E, não constitui direito da pessoa com deficiência o processo de habilitação e reabilitação. Errado, a gente acabou de ver, é um direito, sim, da pessoa com deficiência, ela ser habilitada, ou seja, ter acesso a cursos, ter acesso à formação, né, profissional e a reabilitação também. Então, está errada essa alternativa E. Vamos fazer mais uma, colegas? Eu separei tantas questões para vocês, a gente vai fornecer todo esse material, todas essas questões, vou colocar o gabarito para vocês, são várias questões, mas as questões, olha só, elas se repetem muito, colegas, se repetem demais, ok? Mas é sempre legal você dar uma olhadinha, pelo menos, nas questões. Vamos fazer mais uma aqui. Considerando o que dispõe a Lei 13.146, é correto afirmar que é incumbência exclusiva do responsável pela pessoa com deficiência comunicar à autoridade qualquer violação aos seus direitos? Não, está errado. Até chamei a atenção de vocês, porque essa é uma questão que se repete muito. Não é incumbência exclusiva do responsável, é incumbência de todos. Estão lembrados que eu enfatizei isso para vocês lá na lei? É incumbência de todos, não apenas do responsável pela pessoa com deficiência. Então, está errada a alternativa A. Alternativa B, a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa. Contudo, esta não poderá casar-se e constituir união estável sem a autorização legal. Errado, né? Se a pessoa for maior de idade, né, ela pode casar, mesmo sendo pessoa com deficiência, isso não afeta a capacidade, pode casar, pode constituir união estável, né, pode praticar todos os atos da vida civil, porque a deficiência não afeta a capacidade civil. Então, essa alternativa B aí, colegas, a parte inicial está certinha, a deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa. A continuidade é que está errada, né? A premissa está certa, mas a conclusão está errada. Que falou lá, contudo, esta pessoa não poderá casar-se, né? Pode sim, então está errada também a alternativa B. Vamos seguir aí? Alternativa C, os tradutores e intérpretes de Libras
atuantes na educação básica devem possuir ensino superior completo e certificado de proficiência na Libras. Não, está errado, porque se é educação básica, a lei diz que não precisa ser um profissional com ensino superior, não. Basta o ensino médio. Então, o tradutor, o intérprete lá de Libras, que trabalha nas escolas, se for educação básica, pode ser só ensino médio, mais o curso, né, de proficiência na Libras, ok? Então, está errada a C, porque está falando de ensino superior. E, por fim, então, a pessoa com deficiência, ela será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Essa aí é a alternativa certa e é o tipo de questão também, colegas, que daria para você concluir, né, na prova, que essa D estaria certa, né? Você iria por eliminação, ainda que você não soubesse direitinho a C, por exemplo, né? Que aí você tem que ter lido a lei, que basta o ensino médio lá para o tradutor, para o intérprete na educação básica. Você teria que ter lido a lei. Agora, a D dava para você concluir que está certa. Então, você poderia eliminar a C, eliminar a B, eliminar a A e acertar a questão por eliminação. Ok? Eu estou com um tesão pedagógico enorme. Vamos fazer mais uma questão? Me permitem? Olha, foi do CESP, né? Foi questão, imagine vocês, para promotor de justiça. Vamos dar uma olhadinha? A garantia à pessoa com mobilidade reduzida de viver de forma independente e exercer seus direitos de participação social refere-se ao direito muito fácil, gente, acessibilidade, né? Acessibilidade, muito fácil essa questão. A garantia à pessoa com mobilidade reduzida de viver de forma independente e exercer seus direitos de participação social refere-se ao direito à acessibilidade. Porque as outras, elas são mais restritivas, né? A tecnologia é só em relação ao acesso à comunicação, tal. A moradia para a vida independente é só em relação à moradia mesmo. E aí o comando da questão está falando de participação social. Então, assim, como a participação social é uma coisa muito ampla, então a resposta também é a resposta ampla, que é a acessibilidade. Então, essa questão aí, a resposta é letra A. Vamos tentar fazer mais umazinha, colegas? Mais umazinha, e seria, né, essa aqui talvez você tivesse que ter um conhecimentozinho da lei para conseguir acertar. Também foi do CESP, também foi para promotor de justiça, né, gente, que é um cargo privativo de bacharel em direito, então, evidentemente, que, pelo menos de forma presumida, seriam questões mais difíceis, né? A definição de curatela de pessoa com deficiência consiste em medida protetiva de caráter, eu vou responder para vocês já, extraordinário, colegas, de caráter extraordinário, e vou explicar para vocês o que é isso. Olha só, não é, a gente já sabe, toda pessoa com deficiência que vai ter que ter um curador. Claro que não. Por quê? Porque a gente viu que a pessoa com deficiência, isso não afeta em nada a sua capacidade civil. Regra geral, não afeta. Então, a pessoa com deficiência, ela tem plena capacidade civil, regra geral. Né? A gente viu isso, ok? Então, assim, o curador vai ser uma coisa extraordinária, uma coisa excepcional, que é, por exemplo, naquele caso do deficiente mental, que aí não tem como, né? Ele vai ter que ser interditado e ele vai ter que ter um curador para poder representá-lo. Mas isso é o extraordinário, porque no ordinário
né, no que se espera, uma pessoa com deficiência, ela não precisa do Instituto da Curatela, não precisa de um curador, não precisa de um representante. Era essa a pergunta aqui, uma pergunta muito boa. Você tinha que, né, raciocinar um pouquinho, mas não era impossível de responder, não, tá? A lei fala claramente que é de caráter extraordinário, tá? Que a curatela é para efeitos, né, da lei de pessoas com deficiência seria de caráter extraordinário. Legal, gente? Então, a alternativa C é a resposta. Bom, colegas, vamos voltar aqui para mim. Vamos voltar e vamos para a nossa reta final aqui, né, colegas? A gente poderia, né, ficar falando sobre esse tema mais 1 hora, mais 2 horas, até mais 3 horas, e eu teria assunto para conversar com vocês, eu teria questões para fazer com vocês. Mas a ideia hoje era realmente vencer esse conteúdo do nosso programa, fazer questões e eu dar dicas para vocês, né, da questãozinha de prova. Eu espero que caia uma questão dessa matéria, que seja muito fácil, todo mundo, né, que assistiu a aula aqui, acerte essa questão, tá bom, colegas? Foi um prazer enorme estar com vocês, brincar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.